Escute esta profecia: e Jerusalém será pisada pelas nações, até se cumprirem os tempos determinados das nações. O que é esse tempo determinado das nações? Um período durante o qual Deus não teria um reino que representasse a sua soberania sobre a terra, como Israel representou. No livro de Daniel, capítulo 4, Deus predisse o que aconteceria com Nabucodonosor, um rei babilônico, que se exaltou de seu poder. Daniel predisse que ele ficaria 7 tempos vivendo como um animal. Depois ele retornaria ao seu poder. Esse rei representava a potência dominante na época, Babilônia. Deus permitiria que ele derrubasse Israel, que representava a sede do governo divinamente constituído, através da dinastia davídica. O que acontece com esse rei ensina uma verdade básica: que Deus é o supremo governante e que ele escolhe aquele que quiser para representá-lo. Neste capítulo 4 de Daniel, menciona-se um período de 7 tempos, 7 anos durante os quais Nabucodonosor viveria como um animal na relva. Mas o que significa isso? Ele era o representante da maior potência da época, Babilônia, que retratou as potências que dominariam no futuro. A partir de uma data específica, Deus não teria um reino que representasse sua soberania sobre a terra. No capítulo 4 de Daniel, do versículo 1 ao 37, descreve-se o sonho de Nabucodonosor. Ele pede, então, a interpretação ao profeta Daniel. Esse revela que a visão aplicava-se primeiramente ao próprio rei. Ele seria afastado do seu governo, mas depois retornaria à sua glória anterior. A segunda aplicação relacionava-se com o governo de Deus. A árvore vista na visão representava este reino, expresso através da dinastia davídica. Deus permitiu a Nabucodonosor derrubar este governo em 607 antes da Era Comum, e nunca mais ele operou. Após o retorno dos judeus a Israel, a nação foi subjugada pelos medos e persas, e finalmente em 70 Era Comum, todo o sistema de coisas judaico foi eliminado pelos romanos. Na visão registrada em Daniel capítulo 4, menciona-se que a árvore seria cortada, mas ficaria um toco, que receberia bandas de ferro e de cobre, para impedir o crescimento da árvore, o que comprova que o reino de Deus deixaria de operar por um período de 7 tempos. Apocalipse 12, 6 e 14 mostra que 3 tempos e meio equivalem a 1260 dias. Números 14 e 34 estabelece uma regra bíblica de que dias podem representar anos. Dessa forma, 7 tempos seriam equivalentes a 2520 anos, contados a partir de 607 antes da Era Comum. Chegamos a 1913, acrescentando mais um ano, não incluído na contagem feita pelos romanos. Chegamos a 1914, Era Comum, o ano no qual Deus passou a ter um reino, que representa a sua soberania sobre a terra. O que ocorre nesta ocasião é comprovado pelo relato de Apocalipse 12, de 7 a 12. E rompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam, mas eles não venceram. Nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim, foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo, à terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Ouvi uma voz alta no céu dizer: agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho deles, e não amaram a própria vida, nem mesmo ao encarar a morte. Por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que residem neles. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Como vimos, nessa ocasião, Jesus assumiu seu grande poder como rei, e agora governa no meio dos seus inimigos, mas em breve, ele terá o governo total sobre a humanidade, reduzindo a nada
todo reino e poder,